Meus irmãos, a paz do Senhor. Voltamos mais uma vez para falarmos sobre a EBD em Foco, a Escola Bíblica Dominical. Nós temos muitos cultos bons, mas considerando a Escola Dominical, é um dos melhores cultos, considerado o culto da educação, de formação, de capacitação. E nós estamos, nesse trimestre, falando sobre diversos assuntos. Mordomia dos dízimos e ofertas. Eu ter a mordomia dos dízimos e ofertas, ou viver a mordomia, eu ser aquela pessoa que trago comigo para fazer a devolução. Quando a Bíblia diz em Malaquias capítulo de número 3, versículo de número 16, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor. Se não derramar uma bênção sobre vós, uma bênção tal, sem medida. Nós, poucas vezes, vamos encontrar na Bíblia Sagrada a expressão tal. Talvez encontramos ela no livro de Malaquias, no capítulo 3, 16, falando sobre o dízimo. E é possível encontrarmos ela no Novo Testamento, no livro de João, capítulo 3, versículo 16. Deus amou de tal maneira. Observando os dicionários, nós não vamos encontrar o limite dessa expressão. Qual a profundidade dessa expressão? Qual a longitude, o alcance dessa expressão? Então, falando sobre a mordomia dos dízimos, eu queria dizer outra coisa, começando aqui, as fontes de recurso da igreja. Nós temos muitos contraditórios aos dízimos e não das ofertas, esquecendo os tais que de onde sai o dízimo, sai também a oferta, está no mesmo caminho. O gaúcho diria, de onde sai o couro, sai a correia, né? Então, de onde comenta-se do dízimo, comenta-se da oferta. Agora, por que eu creio no Antigo Testamento, nas benesses que Deus me dá ou promete, e não creio nas responsabilidades das mesmas que recomenda o Antigo Testamento? Por que eu creio no 12 de Gênesis? Eu abençoarei quem te abençoar. E não creio que eu deva dizimar. Por que eu creio que no livro de Isaías, que Deus disse, o menino nos nasceu, um filho nos deu, o principado estava sobre seus ombros? Porque eu creio nessas promessas, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, e não creio no dízimo. Então, o dízimo e oferta são as fontes de recursos para a igreja local. A igreja depende dos dízimos e oferta, pois nós dividimos a igreja aqui em dois contextos importantes. Primeiro, a igreja como organismo. Segundo, a igreja como organização. A igreja como organização, isso atribui-se o seu crescimento, compras, ofertas. Nós precisamos delas e dos dízimos. Por quê? Para comprar, pagar, tem que ter recursos para edificar prédios, colocar bancos, puxar energia, conduzir a água, pagar as responsabilidades, atribuir a responsabilidade da igreja perante o governo, porque ela é uma personalidade jurídica e a igreja como organização extremamente jurídica. E ela então precisa, como personalidade jurídica, então nós os cristãos entendemos igreja e espiritualizamos
Mas, na verdade, quando se fala da personalidade jurídica da igreja, precisamos de entender que estamos falando de uma empresa. É uma empresa. Então, os dízimos e ofertas é justamente para manter a igreja. E no seu trabalho, no seu dia a dia, suas edificações. E hoje nós temos que ter tantas salas. Então a Bíblia diz trazer os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento. E depois fazer prova de mim. E quando eu disse que as bênçãos prometidas pelo Senhor, através dos dízimos e das ofertas, é que o Senhor disse que derramará uma bênção tal. Então, se ela não tem fim, uma bênção na família, isso não é barganha. Se eu for fiel, eu entender que eu estou dizimando, ofertando, a bênção tal vai cair sobre mim. Na família, no trabalho, nos meus filhos. O salmista falou, eu fui moço, eu sou velho, mas eu nunca vi um justo, uma pessoa fiel, um contribuinte, uma pessoa honesta, porque o justo está dizendo da sua honestidade. É igual falar de fidelidade. Se falar de fidelidade, vamos pensar em Deus. Se falar de justiça, vamos pensar em Deus, pois o seu trono, a base do seu trono é justiça, então não tem como desvencilhar esses pensamentos, essas boas palavras ou essas realidades. Então, trazer os dízimos. A igreja local tem como fonte legítima de recursos os dízimos e as ofertas. Sem eles, muitos trabalhos ficariam inviabilizados. Os fundamentos para essa legitimidade estão no Antigo Testamento, a partir de Levítico 27, 30 e 33. Aí vem Malaquias 3 e 10. Segundo tópico, a base bíblica para os dízimos, tanto no Antigo Testamento e como no Novo Testamento. É óbvio que nós temos base bíblica para os dízimos, tanto no Antigo como no Novo Testamento. E nós não podemos refutar se a base bíblica para os dízimos e as ofertas, é óbvio. Diz aqui, os dizimistas, ou os dízimos no Antigo Testamento, muitos acusam de legalismo. Os que observam a disciplina do dízimo e das ofertas, entretanto, veremos que a origem do dízimo é anterior à lei. E o que vai legitimar é o sentimento de gratidão do fiel ao seu Criador. Então, quando nós falamos dos dízimos, nós não podemos confundir uma barganha. Não podemos. Eu estava comentando em um dos nossos cultos que quando se fala de prosperidade, nós não vamos colocar o dízimo. Porque é assim que funciona. Na minha concepção, o dízimo, ele não pode, não deve e não será uma barganha. Jamais, 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 jamais. O Senhor Deus não aceita. E nem Deus está querendo também dinheiro. Deus não está querendo dinheiro. Ele não quer o seu dinheiro, ele quer a sua fidelidade. Então, para o dízimo, não importa quanto você vai dizimar. Fidelidade. Dízimo no Antigo Testamento, ou seja, o dízimo é do Senhor. Em Levíticos capítulo 27 e versículo 30, diz assim, Levíticos 27 e versículo de número 30. De uma certa forma, olha o que a palavra de Deus nos diz nesse texto sagrado. Também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo, como dos frutos das árvores, são do Senhor, santas são ao Senhor. E é uma expressão, a dízima é uma forma de traduzir o texto, não alegorizando.
E quando você diz é do Senhor, a partir do plantio, nós conhecemos a dízima, o dizimeiro, o dizimador e o dízimo. Então, se nós fôssemos desdenhar esses 4 itens, é óbvio. Aí você me perguntaria, dizendo aqui que se tem base bíblica, se é do Senhor, e algumas vezes, em cima desse texto, o Senhor feriu a terra. Quando Joel escreve, depois nós temos que são contemporâneos, Joel é contemporâneo de Malaquias, são profetas menores, e Joel diz assim que deveis rasgar os vossos corações e não as vossas vestes, porque vocês alongaram do Senhor, ficaram distantes, mas jejuai, planteai, chorai, ministros, sacerdotes, e eles estavam lamentando baseado naquilo que o profeta Abacuque, que é contemporâneo do profeta Joel, quando ele foi enclausurado no canto da parede e a nação empurra dizendo, e aí, fala para nós. No capítulo 3, ele deixou claro, falando que Deus traz um avivamento. E quando se trata de avivamento, nós pensamos, não é só pular, movimento estereótipo, pular, gritar, não. Um avivamento ele começa de dentro para fora. Mas também quando Deus proclama um avivamento na terra, ele proclama um avivamento na minha vida, na minha empresa, na minha saúde, na minha vida financeira. Então ele diz, aviva-se a tua obra no meio dos anos. Como que Deus pode avivar a obra? Fisicamente falando, sei que não vai me usar para abençoar a obra que ele está produzindo, um avivamento, que depende dos dízimos e ofertas. E no meio dos anos a notifica, ou seja, ao passar dos dias a notifica, na ira lembra da misericórdia. Mas quando você vai lá no capítulo 3, versículos 8 e 19, a Bíblia diz assim, e o profeta Abacuque disse, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, que nos campos não haja mantimento, que as ovelhas sejam arrebatadas, que nos currais não haja vaca. E isso foi quando empurraram o profeta Abacuque, e ele sobressaiu dizendo ainda que tudo isso pode não acontecer, a terra não está produzindo. O produto da oliveira está mentindo, não é verdade, está bonito por fora e por dentro está ocado. Eu me gloriarei no Senhor, exultarei o Deus da minha salvação. Porque a prioridade, eu devo lógico dizer que a prioridade da igreja é pregar a salvação. O dízimo é uma consequência do administrador ser fiel com seus dizimistas, com seus membros, para abençoar a igreja. Trazei os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. O terceiro tópico diz assim, a mordomia dos dízimos e das ofertas na igreja local. Como deve ser entregue, ou a entrega, dos dízimos e das ofertas da igreja local? Como ato de gratidão. Por exemplo, é bem alegórico que eu vou resplandecer aqui, se você tem 100 mil reais, eu perguntaria, quanto você daria de dízimo? 10%. Então eu traria, de 100 mil reais, eu traria 10. Então isso alegórico é o que eu vou dizer aqui. Quanto te sobraria? Você me diria 90. E eu lhes diria que sobraria 10, porque os 90 você vai gastar. Os 10 você vai investir no reino de Deus. E esse investimento que você faz no reino de Deus é justamente o que vai lhe sobrar. Porque aí vamos voltar ao que Deus diz acerca do dízimo. Fazei prova de mim. Eu não teria coragem de provar o meu Deus. Eu não teria coragem de fazer por aí como faz alguns. Coloca Deus no canto da parede, espreme Deus. Primeiro que o vaso ou o barro não tem competência de colocar o oleiro em provas. Onde viu o barro querer colocar o seu senhor? Não é o servo maior do que o Senhor. Então não é o barro maior do que o oleiro. Não é o vaso maior do que o oleiro. Então, por Deus a prova. Todavia, o Senhor deu liberdade. Fazei prova de mim. Mas vamos voltar, então, lá no Malaquias, falando sobre o dízimo, eu disse que a mordomia dos dízimos e das ofertas.
o que faria? É uma forma de gratidão a Deus. Deus é o dono de tudo. Salmos 24. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Mas observe comigo o texto de Malaquias, no capítulo de número 3. Vamos voltar um pouquinho aqui, no versículo de número 6. Diz assim: porque eu, Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Tá. Desde os dias, falando dos nossos ancestrais, naqueles dias falava para os ancestrais daqueles, de vossos pais, vós desviaste dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Foi contundente a pergunta. Aí diz assim, roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Quando eu deixo, aí alguém vai dizer, mas o dízimo tinha que ser predestinado de cereais, o dízimo tinha que ser da colheita. Não importa. Se eu moro no campo e colhi o meu arroz, eu vou dar dízimo de arroz. Se eu colhi o meu trigo, se eu quero dar dízimo de trigo, aí o receptor vai saber o que fazer. De feijão, eu quero dar, por exemplo, eu fui pastor de uma igreja onde tinha um bom sítio, quase 60 hectares, eu recebia o dízimo de gado e guardava no sítio da igreja. E tivemos muita cabeça de gado. E a hora que precisávamos, vendíamos. Na festa nós tínhamos para poder matar, não precisava de pedir aos irmãos para mandar ou para trazer. Eu pedi oferta desses tipos assim. E aqui diz, vós me roubais nos dízimos e nas ofertas. Então, por que eu entendo o dízimo e não entendo a oferta? Ele diz, com maldição sois amaldiçoados, porque vós toda essa nação me roubais. Mas já deixa eu definir um texto aqui. Pois nós vemos muitos especuladores falando de dízimo, e disse o homem é ladrão quem não dá o dízimo. Eu quero descontextualizar, eu quero descomplicar, porque não está falando que é ladrão quem não dá o dízimo, está falando que é roubador. O ladrão, ele vai lá, entra, invade e toma, ele suga. O dízimo eu tenho, o dízimo é o sonegador. E o sonegador está com ele não devolve. Trazei os dízimos. Então, uma coisa é roubar, outra coisa é sonegar. Então, roubará o homem a Deus? Quando eu não pago os meus impostos, eu estou sonegando. Uma vez Jesus quis entrar numa cidade, tinha que pagar tributos, pagar valores. Jesus mandou alguém ir lá e pegar, mandou Pedro, vai lá e pesca um peixe, tem um start na sua boca, traz-o. E vamos pagar as despesas aqui. Depois ele mesmo complementou o texto dizendo, o Senhor disse assim, dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Então quando eu dizimo, Deus não está me pedindo dinheiro, Deus está me pedindo a minha fidelidade. Deus está pedindo o meu comportamento de fidelidade. Quantas coisas o Senhor me dá? E depois quantas coisas eu tenho que devolver a Ele? Ele não pede nada de vós, senão obediência. Olha só, no versículo 8, me roubará. Então não é ladrão, roubar é sonegar. E eu não quero entrar em outros méritos, além de ser roubador e deixar de usufruir das benesses de Deus aqui na terra. Agora, você pode até ser um bom dizimista, alguém vai apresentar uma defesa. Ah, mas eu conheço pessoa dizimista, mas está pobre de maré. Bom, uma coisa é ser dizimista, outra coisa é ser administrador. Pode até ser um bom dizimista, mas se ele não for um bom administrador, ele é um bom dizimista, é fiel, mas não sabe administrar. Ele ganha 3 e gasta 5. Ele ganha 1 e gasta 2. Ele vai ter problemas constantes. O cartão está o consumindo. Mas olha, após o versículo 10, que o Senhor disse do capítulo 3, e diz assim, por vossa causa, ou seja, você sendo dizimista, cumpriu essa fidelidade, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. Os gafanhotos,
a locusta, eu vou repreender esse devorador, e nem a vide no campo, e não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão felizes, ou aventurado. A palavra feliz vem de uma palavra aventurado, bem-aventurado. Porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, a minha fidelidade com a minha administração, eu vou romper qualquer situação e vou ser próspero eu e minha casa. Vou ser abençoado eu e minha casa. Porque além de ser fiel ao Senhor nos dízimos e nas ofertas, a mordomia dos dízimos e das ofertas, eu vou ser cumpridor, eu vou ser abençoado eu e minha casa por fazer isto piamente. Terminando, eu tenho aqui o primeiro item, o primeiro parágrafo, com gratidão. Segundo parágrafo, o dízimo deve ser colocado a partir da renda bruta. É comum, irmãos, terem dúvidas quanto ao cálculo para separar o dízimo. Devo separá-lo a renda líquida ou bruta? O princípio bíblico que norteava a entrega do dízimo no Antigo Testamento é das primícias. É o primeiro. Parágrafo 3º. Os dízimos e as ofertas devem ser levados à casa do tesouro. O dízimo e as ofertas têm de ser levado ao tesoureiro da igreja local. Embora nós temos controvérsias, pois estamos caminhando para um momento onde daqui mais um instante as normativas ou as leis serão implicadas com isto e vão ter que depositar direto no banco. Isso é fato. E o leão vai acabar rompendo os dízimos, 30% para ficar lá no seu caixa, e a igreja ficará só com 70%. O dízimo dos empresários. O dízimo deve ser calculado, o controle da renda, para calcular a sua renda, o empresário cristão deve anotar numa planilha. Isso aqui são instruções, eu estou falando diretamente nos tópicos, e as instruções vão ficar para nós, na igreja, o trabalho interno, o culto interno, a palestra interna, nas nossas EBDs. Mas fica aí a palavra do vosso irmão e amigo, pastor Irineu Vitor da Rocha, servo do Deus Altíssimo, dependente e carente da bondade de Deus, sempre. Deus abençoe. Irmão Claudines, Deus o abençoe. Deus abençoe todos os meus ouvintes, todos os nossos ouvintes, todos que estarão participando e ouvindo à disposição para perguntas. Deus abençoe.